Olá pessoal, tudo bem? Isaac na área, mais um vídeo Dev Tutor. Vamos lá pessoal? Bem, agradecer a todo mundo pelo apoio dado no Intensive Delphi, obrigado, foi muito bem recebido o nosso vídeo, o assunto que a gente está tratando, os Live Embeds e tudo mais. E muitas perguntas surgiram e uma das mais curiosas que surgiram foi a questão seguinte: como é que eu posso trabalhar com Live Embeds com os meus objetos de negócios e não com uma coisa vinda do banco e não com uma coisa vinda de algum outro componente, mas um objeto meu de negócio, aqueles nossos objetos simples que a gente cria, que normalmente eles são um espelho de uma tabela do banco. Normalmente eles são algo nesse sentido. É quando a gente faz a ideia de converter o que é relacional para o mundo dos objetos. Então, como é que a gente faz isso? E faz isso sem utilizar um ORM. Porque se eu usar um ORM, por exemplo, como o Aurelius ele tem um componente que converte objeto em dataset, e isso fica transparente para o Live Embeds. Mas eu não tendo esse ORM, ou meu ORM não tem esse recurso, como é que eu faria? Dá para fazer? É prático? É viável? Sim, é prático, é viável, é muito bom até. E vamos tratar disso, trabalhando com objetos de negócios no Live Embeds. Entendendo que os objetos de negócios são, nesse nosso contexto, eles representam entidades de um banco de dados. Um exemplo clássico, tclient, representaria a tabela cliente do nosso banco de dados. Então, sem perder tempo, vamos ao nosso Delphi. Já estou com ele aqui, uma aplicação FireMonkey aberto, podia ser VCL sem problema nenhum. A primeira coisa que eu vou montar aqui é a nossa view, a telinha. Para não perder tempo, eu já estou com ela aqui montada, os componentes. Eu vou só dar um Ctrl C aqui no meu bloco de notas e jogar para cá. Então, isso aqui vai ser nossa tela, onde eu tenho simplesmente 3 edits, uma grade e o meu Navigator, e o meu Bind Navigator aqui. Um memo e 2 botões. Esse botão vai ser responsável por criar minha lista de objetos, e esse botão vai ser responsável por imprimir o que tem na lista de objetos no memo, para a gente fazer uma verificação se a gente alterar a lista, os dados dos nossos componentes, se realmente vai refletir no nosso objeto. Esse é o objetivo dessa tela. Simples, eu acredito que aqui não tem nada a ser muito explicado. Se você quiser ver os fontes estão aqui, são bem simples também. Vou salvar esse projeto rapidamente aqui, ó. Treinamento, vou chamar esse cara aqui no Live Embed de Objects 2. Objects 2. Vou dar um nome aqui nessa view aqui, vou chamar isso de Objects. View.clientes, ok, a minha view de clientes. O meu projeto vai ser o Objects 2, beleza? Ok, feito. Agora eu vou criar minha classe de negócios. Aqui vocês podem, volto a demonstrar, viu? Não tem mistério nenhum, nada de outro mundo, nada está linkado, tá bem comum mesmo. Aí eu vou aqui criar agora um objeto de negócio, uma unit comum, e a gente vai fazer aquele nosso processozinho de criar aqui a nossa classe. tclient igual a class property id, property nome string e uma property endereço também string. Fizemos Ctrl Shift C, está implementado aqui o nosso objeto de negócio. O que mais eu faria aqui? Eu faria o seguinte: eu colocaria aqui vamos fazer um construtor. Vamos criar uma seção pública, chamar nosso construtor em branco. Vou dar um overload nele, porque eu quero criar também um construtor que não seja em branco, que ele receba já os parâmetros para criar o objeto, a fim de agilizar na criação desse objeto. Vocês vão ver isso daqui a pouco, eu usando esse recurso. Ctrl Shift C, passando aqui os parâmetros, tudo muito normal, nada de outro mundo. Então
eu não estou explicando isso, mas volto a dizer, caso alguém tenha dúvida, alguém não conheça, alguém não esteja familiarizado com Delphi para utilizar classes, está com dúvida em alguma coisa aqui, é só deixar um comentário aí no vídeo ou então no próprio blog, e a gente trata disso aí, faz um vídeo especial, faz um artigo, enfim, tira a dúvida da melhor maneira possível, tá, pessoal? Então, só para não perder tempo, não vou ficar explicando trivialidades, porque não é o foco do vídeo. O meu construtor em branco, eu estou inicializando os minhas variáveis com esses valores, vocês vão ver aonde isso vai refletir, porque que eu estou fazendo isso, mas podia ser em branco, tá? Podia ser em branco, mas é só porque eu quero implementar dessa forma. E tá pronto o nosso objeto. Vou salvar ele aqui, Objects Model cliente, e vou agora fazer o seguinte. Você concorda comigo que para trabalhar aqui na minha view eu vou precisar de uma lista de objetos, porque eu vou trazer numa grade, e à medida que eu vou navegando na grade, isso vai refletir nos outros componentes. Para estar numa grade eu preciso ter uma lista, não dá para ser um objeto, senão seria só uma linha da grade. E eu quero ter justamente esse recurso de vários objetos, que seriam, na verdade, vários clientes. Então eu vou criar aqui rapidamente uma função de nome listar clientes, que vai me retornar uma lista genérica de clientes. Se você não conhece de generics, por favor, também não hesita, coloca aí nos comentários e a gente tira a dúvida, a gente talvez faça um vídeo sobre isso também, faça um artigo. Esta função aqui, ela só tem a função, um objetivo, na verdade, de me retornar uma lista de clientes. Imagine que isso aqui poderia ser o retorno de um select do banco de dados com todos os meus clientes, tá bom? Esse é a ideia dela, ela vai simular isso aí. Então, a minha lista vai ser uma object list, uma lista de objetos genérica. Tá? Essa aqui é a lista que eu estou criando, e eu vou criar aqui 3 clientes, tá bom? Aqui você vai ver porque que eu usei o construtor genérico. Eu chamo o meu cliente, chamo o meu create e já vou construindo meu objeto aqui mesmo, tá? Certo, nomezão grandão aqui, e o meu endereço XYZ aqui, só para a gente constar. Então, criei aqui meu primeiro objeto, crio aqui o meu segundo objeto. Volto a falar, isso aqui podia ser uma select do banco, ok? Que estaria criando aqui, trazendo meus objetos. Então, pronto. E por fim, meu último objeto, ok? Vai ser o Beltrano de ID3. Pronto. Está aqui minha lista, está aqui minha lista de objetos. Minha classe de negócio está pronta. Como é que se implementaria isso aqui? As pessoas, como é que normalmente elas fazem? Elas vêm aqui, elas escolhem um client dataset, elas pegam esse client dataset, a gente dá um nomezinho para ele, chega aqui no client dataset, nos fields, e cria os fields de acordo com os fields lá da nossa classe de negócios, ok? E pronto, fez isso, pega o client dataset, botão direito, cria o dataset, e na hora de trazer os objetos, eu vou usar esse botão criar lista para isso aqui, ele faz essa jogadinha aqui, ó. Vou criar aqui rapidinho minha lista, tlist de tcliente, tá? Vou criar aqui a minha lista, vou trazer para cá Ctrl Shift A, trazer a minha lista genérica. Não é para cá que eu quero que traga, não é para o meu implementation, eu quero que traga minha lista para a minha interface, ok? E vou trazer aqui a minha classe de clientes. Opa, não está achando? Então vamos pôr na mão, não tem problema não. Isso aqui a gente, quando não acha, a gente põe na mão. Então pronto. Aí, na hora que eu vou criar uma variável do tipo lista clientes, que é exatamente
o que esse cara está me retornando, uma lista de clientes, tá? Então, no meu botão de criar lista, o que eu faço aqui? Eu pego clientes, recebe, lista, clientes. Pronto, eu já estou com uma lista de 3 objetos que eu criei lá. E aí, normalmente a turma faz o quê? For-in, né? Aí eu digo, eu vou pegar um for-in, eu me traga os clientes da lista clientes. Eu tenho que ter um objeto cliente aqui para fazer essa iteração. Aí aqui eu peguei o meu client dataset, não, é CDS cliente, CDS clientes. Eu dou o append nele e vou colocando os campos. Cliente, não é isso que você vê as pessoas fazerem normalmente? Elas pegam e fazem essa interação. Ainda que façam isso utilizando alguma classe já pronta, mas em algum momento esse processo acontece, não é? Que é um processo de passagem de valores do objeto para o dataset, do objeto para o dataset. Isso aqui acontece, certo? Ok, cliente endereço, tá? E aí depois ele dá um post. Com isso ele converteu, o que ele fez? Ele converteu os dados do objeto para o dataset. Então ele está meio que jogando de um lugar para o outro, porque os live embeds o live embed vai enxergar isso aqui, e com isso ele vai poder linkar os componentes, fazendo o processo comum que todo mundo conhece. Pega-se os componentes, coloca-se ao redor do client dataset. Isso aqui é um processo extremamente comum, porque diz que vocês já fizeram muito isso aqui. E fez os links, né? Aqui vai linkando com asterisco o byte navigator, vai linkando a grid. Pegou não? Pega, meu irmão. Pronto. Aí vai linkando os componentes com seus devidos donos, tal, tudo certinho. E o edit. Então isso aqui já me garantiu andar pelos meus objetos, né? Beleza. Opa, temos erro. Qual é o erro? Opa, qual é o erro? Qual é o erro? Create chama constructor id. Opa, tá errado mesmo, né? É inteiro isso aqui, não tem aspa, tá bom. Tá bom. Ok. Com essa implementação aqui, aparentemente eu já tenho a solução do meu problema, na verdade. Olha aqui, já está aqui meus objetos, eu já posso alterar, gravar, beleza. Mas aí eu digo, isso que eu estou fazendo está no objeto ou está no client dataset? A resposta é, está no client dataset, não está no meu objeto. Não está no meu client dataset. Eu teria que, depois de pegar isso, fazer o caminho de volta. Assim como eu fiz o caminho vindo do objeto para o client dataset, eu teria que fazer do client dataset de volta para o objeto e aí persistir da minha base de dados dependendo do meu mecanismo de persistência. Não é isso que nós queremos e não é isso que eu quero mostrar para vocês. Mesmo porque eu vou provar aqui para vocês que o client dataset aqui não está manuseando o objeto. Eu vou pegar o botão imprimir lista de objetos, pegar a mesma implementação aqui, só que eu não vou fazer isso aqui. Vou pegar o meu memo lines clear e vou dar aqui e vou fazer o add aqui, ó. Memo lines add. Aí vamos lá, id recebe cliente.id to string. Show. Vamos fazer isso com os outros campos, só para a gente ter a nossa prova dos 9. Esse cara aqui vai nos mostrar se nós estamos manuseando objeto ou dataset. Logicamente, pelo client dataset, nós vamos compreender que nós estamos manuseando o dataset ali e não o objeto.
Ok? Então só mais um aqui para ter uma linha separadora. Ok. Beleza. Então, se eu voltar aqui, executar, vou abrir aqui a minha lista. Aqui, criei a minha lista, tá aqui a minha lista, imprimi a minha lista, tá igual o dataset, ok? Se eu pego o dataset aqui, o Isaac, e eu digo que vai ser Isaac Cavalcante, e mando salvar, mudei o meu dataset. Se eu imprimir a lista, o Isaac não alterou, continua do jeito que estava, ok? Não importa se eu alterar pela grade, não importa por onde eu alterar, o meu objeto não muda, meu objeto continua do jeito que estava, ok? Primeiro que aqui nós temos esse problema, tem que ficar fazendo essa jogadinha, muito trabalhoso, muito ruim e desnecessário. Não precisa fazer isso. O LiveInBinds é um framework que já te dá recursos suficientes para fazer esse trabalho, trabalhar com o objeto direto na view e fazer as conversões de um lado para o outro. Tá? E vocês vão ver que nós vamos manusear diretamente o objeto e não mais um dataset. Então, comecemos por aqui. Vamos fazer uma limpeza nessa tela. Eu não preciso desse bind source, porque eu não vou linkar mais o client dataset, tá? Então logo eu não tenho mais essas ligações aqui, ó. Eu quebrei todas as minhas ligações, não preciso mais delas. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar aqui de um cara chamado prototype bind source. O prototype bind source, o pessoal pensa que ele só serve para prototipar, não é verdade. Ele serve para você prototipar e serve para você criar fields, ou seja, campos intermediários. Isso eu posso mostrar numa outra aula para vocês. Ele intermedia campos entre componentes, pode ser, é uma estratégia que você pode usar o prototype para isso. E ele também serve para desenhar objetos que são objetos do cliente, objetos nossos, do programador. Eu posso chegar aqui, parecido com um client dataset, chegar aqui e criar uma estrutura aqui dentro que seja exatamente a minha classe, igual como a gente fez no client dataset. Chega aqui e vou criar. Ele tem os generators que são usados principalmente para fazer a prototipação, mas aqui embaixo você vai encontrar os caras que não têm prototipação pronta. São generators aqui sem identificação, eles são só tipos de dados. Então eu vou pegar aqui o inteiro, por exemplo, e vou dizer id. Vou pegar um outro aqui, o string, e vou dizer aqui nome. E vou pegar um outro aqui, outro string, e vou dizer endereço. Ó, nada diferente do que eu fiz aqui no client dataset, correto? Nada. Tá aqui a nossa prototipa, nós trouxemos a nossa classe para dentro do prototype, tá? Com isso aqui, o prototype já tem então campos. Eu vou dar um salvar e ele vai pedir para excluir aqueles links que eu excluí, tá? Da bind list, excluir. Eu já tenho aqui esses campos, então eu já posso pegar um bind visual e fazer o mesmo trabalho que eu fiz com o client dataset, só que agora com o meu prototype. Olha, estou linkando o prototype. Mesma coisa que eu fiz com o client dataset, fazendo aqui com ele. Olha que interessante. Linkei. Ok, beleza. Só que meu prototype está vazio. Não tem nada dentro dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso que eu fiz aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou comentar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui. Ou melhor, vou comentar tudo isso aqui. Eu não vou precisar disso aqui. Eu vou pegar esta informação aqui, ou seja, a minha lista. Eu vou no prototype, no evento chamado onCreateAdapter. O adapter, a criação de um adapter significa criar uma classe que vai pegar uma fonte de dados que o LiveInBinds não está preparado para trabalhar e adaptá-la para o LiveInBinds, ok? A minha fonte de dados aqui
é uma lista. Concorda comigo? Olha aqui, ó. É uma lista de objetos, uma object list. Quando eu venho aqui no adapters, eu tenho a bind source adapter, essa variável, que é do tipo tbind source adapters. Eu vou vir aqui e vou instanciar ela. Quais são os adapters que o bind source tem para mim? Que o live-bind tem para mim? Vamos olhar aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho tlist bind source adapter genérica, tlist bind source adapter, eu tenho tbind source adapter fields, eu tenho alguns tipos de adapters, bind source adapter linked, bind source adapters, bind source tbase object bind source adapters, vários tipos de adapters para vários tipos de objetos diferentes. Eu estou trabalhando com uma lista, então eu posso pegar o tlist bind source adapter generic. Quem é o meu genérico? A minha lista ela é genérica de quem? De tclient. Então, ela é genérica aqui de tclient. Ponto. Create. Aí ele me pergunta, quem é o meu owner? Meu owner? Sou eu mesmo. Quem é a minha lista? A minha lista é clientes. Pronto. Isso vai adaptar a lista de objetos ao live-binds. Acabou. Eu não precisei fazer nada do que estava aqui. Nessas passagens de valores. Não existe isso. Isso aqui é suficiente para tudo. Tudo. Ah, mas e se eu precisar de um adapter específico? Você pode criar adapters personalizados. Se você tiver dúvida, escreve aí, a gente pode fazer uma aula sobre criação de adapters. Mas isso aqui resolve muitos problemas, que você há de convir comigo, que boa parte do que a gente vai trazer no banco de dados vai vir como uma lista. Ok? Quer ver funcionando? Vamos lá. Vamos executar. Vamos lá. Executei. Olha aqui a minha lista. Tudo igual a quando estava com o Clyde Dataset. Imprimi minha lista. Está aqui tudo igual. Mas olha agora a diferença. Eu vou mudar aqui o Isaac Bente Siqueira para Isaac Cavalcante. Vou salvar. Salvei. Imprimi minha lista. Olha, o meu objeto mudou. Ele está manipulando diretamente o objeto. Ó, quero um objeto novo na minha lista. Olha aqui como é que vem quando eu crio um objeto novo. Você lembra disso aqui? Isso aqui não é o meu create vazio? Olha lá, na minha classe clientes. Olha o meu create vazio. Ele não me vem com esses dados assim, ó. Olha onde está sendo exibido. É daqui. Ele vai sempre chamar o meu create vazio quando ele for criar um novo objeto. Opa, desculpa. O meu novo objeto. Então, aí eu venho aqui, 4, coloco o que eu quero, salvo. Se eu imprimir a lista, tá aqui, 1, 2, o 4 e o 3, porque está fora da ordem. Mas repara como a lista, ela cresce e ela também decresce. Se eu vier aqui excluir o Beltrano, ó, excluir o Beltrano, eu vou imprimir, olha lá, não tem mais Beltrano. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo no objeto. Eu não estou fazendo nenhuma coisa para depois persistir no objeto. Já está no objeto. Aí eu posso pegar esse objeto, jogar para minha camada de persistência e gravar. Acabou. Eu estou 100% com o meu objeto. Trabalhando 100% no objeto. 100% desconectado. E não tive que fazer joga valor para cá, joga valor. Nada disso. A minha view está limpa, 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 com objetos de view somente. Eu não preciso de client dataset, não preciso de nada disso. Tá tudo aqui, ó, dentro da minha view, tudo bonitinho, prontinho. É só meu objeto, muito rápido, muito prático, tudo em memória, muito tranquilo. E fica tudo muito separado. O model está para lá, ele se preocupa com os dados, com o modelo que vai me trazer. Me trouxe uma lista de objetos, eu exibo a lista de objetos, trabalho com uma lista de objetos. Não tenho que fazer conversões, não tenho que fazer nada. O bind list, o bind source, o live bind, desculpa, ele é um framework que te dá essas possibilidades. Olha isso aqui. Você basicamente digitou esta linha para ter todo o controle dos teus objetos. Isso é muito bom.
muito bom mesmo. E dessa forma, você consegue construir aplicações muito rápidas e 100% orientado a objeto, com muita facilidade. No meu curso de FireMonkey, quando eu monto uma aplicação real de força de vendas, eu trabalho 100% com esse mecanismo, com objetos, linkando os objetos diretamente a view, não fico usando datasets para lá e para cá, é 100% dessa forma. Então, gente, era isso que eu queria mostrar, eu queria responder a perguntas que foram feitas. Eu espero que isso tenha sido útil para você. Se foi útil, compartilha, vai lá no blog, se inscreve no canal, compartilha nossas matérias, ajuda a gente a crescer, a aparecer, porque eu tenho certeza que isso aqui pode ser útil para muita gente. E se você quiser depois um exemplo mais complexo, eu quero agora fazer a parte de persistência do banco, como é que você faria isso, tal, escreve aí que a gente trabalha no novo exemplo, trabalha um novo artigo e mostra sobre essas coisas, que eu tenho certeza que isso aqui te dará qualidade de código, velocidade, e vai facilitar muito para você que quer realmente trabalhar orientado a objeto dentro do Delphi, aproveitando o mecanismo do framework do LiveBinds, que é extraordinário, tá? E assim, só para deixar claro mais uma coisa, o framework ele sabe que o campo ID é numérico, tá? Ele não deixa colocar, não deixa, e você viu que nós não fizemos nenhum tipo de filtro para isso. Isso foi baseado no tipo de campo que nós escolhemos, tá? Então é muito legal mesmo. Se inscreve aí, compartilha, deixa seus comentários aí e vamos que vamos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. E tem mais uma coisa, eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando uma outra forma de fazer isso aqui 100% via programação, sem usar componentes visuais, tá? Que também é bem legal de você conhecer, de saber que tem momentos que fica bem interessante você trabalhar dessa outra forma. Vou te mostrar e é bem legal mesmo, tá? Então, fica com Deus, qualquer coisa tamo aí e até a próxima. Valeu, pessoal!